pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então aí em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que faça penitência do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus já começa aqui com a parábola da ovelha perdida, né? Uma parábola muito conhecida entre nós, que fala dessas 100 ovelhas, né? Que estão ali no redil. Uma ovelha se perde, nós deixamos as ovelhas no redil, o Senhor diz, e vamos buscar a ovelha perdida. E ele diz que no céu há mais alegria por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Ele diz isso então aos fariseus e aos escribas porque eles murmuravam que Jesus conversava e comia com pessoas de má vida. Jesus não estava no meio de pessoas de má vida, de pessoas, de pecadores públicos. Ele não estava no meio deles para cometer pecado junto com eles ou como eles. Não, ele estava no meio dos pecadores para salvar os pecadores. Os fariseus e os escribas não entendiam isso, né? Não entendiam nada, porque naquela época, né, quem estava com pecadores, então, era ainda mais grave, né, do que talvez a consciência que nós tenhamos hoje disso, né? Eram pessoas impuras, e quando você estava com aquilo que era impuro, você era impuro também. Era mais ou menos, a ideia era mais ou menos essa, né? Mas Jesus não, Jesus muda a perspectiva, diz, olha, no céu tem mais alegria por aquele pecador que se converte do que por aqueles 99 justos que já estão no redil, né? Então nós precisamos salvar os pecadores. Jesus diz, eu vim para salvar os pecadores, foi para isso que eu vim. Eu vim salvar os pecadores, eu vim porque existem ovelhas que estão perdidas. E eu vim para, até outro momento, Jesus diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E ele continua então na mesma linha, dentro da realidade das parábolas, falando da mesma coisa. A gente vai ver que as próximas parábolas aqui, o versículo 15 inteiro, ele vai falar disso, olha só. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a encontrado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo, regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Haverá júbilo, da mesma forma que no versículo 7, né? Versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí, aqui, gente, quando Jesus fala dessas parábolas, ele não está dizendo assim, menosprezando quem está, as ovelhas que estão no redil, não. Não é isso. Ele não menospreza as que estão no redil.
mas havia ali uma supervalorização das ovelhas do redil e aquelas que tinham se perdido, né, não se queria saber delas. A azada que se perdeu, né? Jesus diz, não, não é assim, é a que se perdeu que nós queremos, né? E no versículo 10, digo-vos que haverá maior júbilo, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, quando um pecador se arrepende, é festa no céu. É festa no céu. Então, nós precisamos, como pecadores, nos arrependermos e nós precisamos levar essa pregação do Evangelho, precisamos levar Jesus para os outros para que o arrependimento aconteça em todos os lugares, em todas as partes, em todos os corações, né? Sobretudo nos corações das ovelhas perdidas, daqueles que estão mais distantes, daqueles que estão mais afastados, né? Essa é a vontade de Deus. E nós pedimos ao Senhor essa graça. Então vem na grande parábola que nas Bíblias mais antigas, né, chama parábola do filho pródigo, mas a gente sabe que aí nos últimos 20 anos, 21 anos, né, foi muito ressignificado esse termo para a parábola do Pai misericordioso. A parábola do Pai misericordioso, né? No ano de 1999, em que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, então, trazendo ali à tona o ano do Pai, ele traz esse título que começa a se espalhar, né, por todos os lugares, de uma forma especial, chamando de parábola do Pai misericordioso, né? E quando a gente teve o ano da misericórdia, né, agora com o Papa Francisco, a gente viu muito essa figura do Pai, né? O Pai misericordioso, que hoje dentro da realidade do Brasil nós temos um santuário dedicado ao Pai, o Pai das Misericórdias, né? Lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, existe o santuário do Pai das Misericórdias. A gente chega diante daquele ícone e Deus fala tanto ao nosso coração, né? Então é essa a parábola. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles seus haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e começou a passar penúria. Pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu estou aqui a morrer de fome? Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o pai. Estava ainda longe. Quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. Então, aquele menino não merecia, não foi por merecimento que o pai tratou aquele menino desse jeito. Aquele menino matou o pai em vida, porque a herança era distribuída depois que o pai morria, obviamente, não é assim? Mas o pai ainda vivo, ele diz, não pai, eu já quero a parte da minha herança, né? Matou o pai em vida e foi embora. Gastou, o pai dele era rico, né? O pai dele não era um pobrezinho, tinha posses. E ele gastou tudo, dissolutamente. E de repente ele se vê sem nada, cuidando de porcos, e os porcos aqui dentro da realidade dos judeus, para os judeus era um animal impuro, né? Então ele estava cuidando dos porcos, para dizer isso, e as vagens que os porcos comiam não eram dadas a ele, que estava morrendo de fome.
E ele falou assim, meu pai não trata assim nem o empregado dele, eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Meu pai era bom demais, eu nem reconhecia. Voltou para a casa do pai. O pai, aqui a gente sabe que essa analogia é com o pai do céu, né? Esse pai do céu, que não importa se nós estamos sujos, fedorentos, se nós o renegamos, se nós o rejeitamos, se nós partimos e gastamos a nossa vida dissolutamente, ele só quer o filho de volta. E quando nós voltamos, sabendo que somos indignos, que fomos rebeldes, que não fomos filhos como deveríamos ter sido do nosso Pai do céu, o nosso Pai do céu nos acolhe de novo como filhos. Ele nos dá uma veste nova, ele nos dá anel no dedo, ele nos dá sandália nos pés e faz uma festa. É essa festa, essa mesma festa que Jesus disse que acontece no céu por um só pecador que se arrepende. Versículo 25 continua a parábola, o filho mais velho estava no campo. E aqui o filho mais velho, falando desses nossos irmãos mais velhos aqui, né, dos judeus lá da época, e aqui Jesus falando para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei. Ao voltar e aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou, voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então aqui a gente vê a realidade, né? Onde Jesus também ele alerta ali os fariseus, os mestres da lei, né? Ele alerta aqueles que estão à frente do povo, porque são esse irmão mais velho que realmente sempre esteve na casa do pai, que realmente não saiu da casa do pai, não foi ter uma vida, viver de qualquer forma, né? E ficam revoltados por ver que o reino de Deus é pregado aos excluídos, aos pobres, aos marginalizados, aos pecadores. E Jesus diz do que o pai diz, né, para eles. Olha, meu filho, você esteve sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi encontrado. É teu irmão. Ele estava morto pela vida errada. Mas ele voltou, então ele volta à vida agora. E nós precisamos aprender uma lição, né? Uma lição com essa parábola. De nos alegrarmos quando volta para a casa do Pai, né? Verdadeiramente se volta o coração para Deus e se converte os nossos irmãos, né? Um dia foi assim conosco, estávamos afastados de Deus, estávamos afastados da igreja, estávamos afastados dos sacramentos, afastados da palavra de Deus, afastados da graça de Deus. E Deus foi lá e nos trouxe de volta, né? E Ele nos alcançou, nós éramos a ovelha perdida, aquela ovelha que Jesus trouxe nos ombros, né? E nós precisamos nos alegrar por cada ovelha que retorna, carregada aos ombros por Jesus, né? Aos ombros de Jesus. Então nós não podemos agir como filho mais velho, né? Nós não podemos agir como filho mais velho. Eu até brinco em relação a essa parábola, eu falo assim, eu não quero ser nem o filho mais velho, nem o filho mais novo, né? Claro, a gente quer ser filho, né? A gente quer ser filho do Pai, porque nós o somos de fato, como diz a palavra de Deus. Mas eu falei assim, nessa hora eu quero ser o servo. Os servos que acolhem aquele filho com alegria e que fazem festa porque voltou, né? Quero ser nem o filho mais velho que está muito ranzinza, nem o filho mais novo que está muito sem juízo. Mas os servos ali que estão sempre junto com o pai e que fazem festa quando o filho mais novo volta. Capítulo 16. Parábola do administrador infiel. Então nessa parábola Jesus vai falar desse administrador infiel, né? Que foi ali descoberto pelo patrão, ele gastava o dinheiro do patrão.
e ele era desonesto, né? E aí de repente o patrão manda ele embora, ele falou, ixi, agora, hein? Eu quero, acerta suas contas, ó. Acerta tudo aí que você vai vazar, você gastando meu dinheiro. E ele fala, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho vergonha de mendigar, eu não sei fazer mais nada, não sei trabalhar duro, como é que eu vou fazer, hein? E aí ele vai mexendo nas contas ali do patrão, vai vendo quem deve ao patrão e diminui a conta de cada um, né? Do que cada um devia ao patrão. Então ele dá um benefício a cada um ali, né? Na esperteza dele. Ele começa a fazer amigos daqueles que deviam ao seu patrão, porque ele fala assim, um deles vai então me acolher como empregado. E Jesus então, no versículo 8 diz, e o proprietário admirou-se da astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Então Jesus aqui, ele fala dessa prudência que nós também devemos ter no trato com os nossos semelhantes, né? Nós precisamos também ser inteligentes, nós precisamos também ser espertos. Eu gostei do que o rodapé da Bíblia Ave Maria disse na explicação, né, dessa parábola, diz assim, a proposta de Jesus a seus discípulos é que também eles devem colocar em ação a sua criatividade, serem astutos para prever o rumo que a dinâmica do reino deve tomar no meio da sociedade. Ainda que o reino seja dos humildes e simples, isto não quer dizer que se possa construí-lo de maneira ingênua. Então, às vezes a gente é muito ingênuo na construção do reino de Deus. Às vezes a gente é muito ingênuo, porque pensando assim, né? Olha, o reino de Deus é para os humildes, é para os pobres, né? Então, às vezes a gente faz até com negligência, não podemos negar isso, até com negligência a obra de Deus, né? E Jesus nos chama então a sermos criativos nessa instauração do reino de Deus, a sermos astutos, a sermos espertos, né? A montarmos estratégias segundo o Espírito, para que a gente possa então chegar mais longe com o Evangelho. E a gente vê isso muito acontecer hoje em dia, né? Ao longo da história da igreja, a gente sempre viu isso acontecer, até mesmo suscitado pelo Espírito, né? Grandes personalidades aí que evangelizaram de forma extremamente criativa, que montaram até estruturas para que a evangelização então ela ganhasse corpo, né? E para que o evangelho chegasse mais longe, para que o reino de Deus fosse instaurado neste mundo, né? Versículo 14. Não, versículo 14 não, vamos só voltar aqui, olha. Versículo 10 diz assim, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E o que é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes, né? Então nós precisamos ser fiéis nas coisas pequenas, para que nós sejamos fiéis também nas grandes. E termina aí o versículo 13 dizendo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Então nós precisamos saber a quem é que nós queremos servir. Versículo 14, ora, ouviam tudo isso os fariseus que eram avarentos e zombavam dele. Jesus disse-lhes, vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência para ir entrar. Então Jesus diz que até João, que foi o último dos profetas, aquele que preparou os caminhos do Senhor, foi até ali que duraram a lei e os profetas. Desde então Jesus diz, é anunciado o reino de Deus, né? O próprio João começou ali anunciando o reino de Deus e Jesus ali continua, ele mesmo sendo o Filho de Deus, anunciando o reino de Deus e cada um, ele diz, faz violência para entrar. Então, nós precisamos saber se nós estamos fazendo violência para entrar no reino de Deus. Porque na moleza não vai dar. No deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai dar para entrar no reino de Deus. No mais ou menos, não vai dar para entrar no reino de Deus. Na moleza, na vagareza, no mornismo, no mais ou menos, não dá. Jesus diz que nós precisamos ser violentos, fazer violência à nossa vontade, violência à nossa carne, violência a nós mesmos, né? A violência do Evangelho. Eu gosto de ler a vida dos santos porque a gente vê a violência neles, né? Era violento demais, era violento demais.
A vida dos santos é uma maravilha, né? A gente olha para a violência de São Francisco de Assis, a violência de São João da Cruz, a violência de Santa Teresa d'Ávila, a violência de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a violência de São Felipe Neri, ai meu Deus, de todos os santos, né, gente? Misericórdia, Santo Antão, a violência dos padres do deserto, né? A violência de São Bento, a violência dos santos. Nós precisamos ser violentos. Eles eram tão violentos que a gente fica, meu Deus, como é que conseguiu, né? Violência de um Francisco de Assis que pula na roseira para lutar contra a concupiscência da carne, né? Que pula também na lareira. São Francisco de Assis, ele gostava de umas coisas assim, né? Que pula no gelo, que pula na lareira, que pula na roseira. Antes fazer essas coisas do que pecar, né? A violência, o reino dos céus é dos violentos. Todo que abandonar, aí ele entra no versículo 17, mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Todo que abandonar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. O que se casar com mulher rejeitada comete adultério também. Essas coisas que não são mais pregadas na igreja, que parece que não existem mais. Já tem lei, gente, parece que não existe mais na igreja, né? Existe, né? E a gente não muda a lei porque a gente quer agradar a ninguém, nem a nós mesmos, nem a ninguém. Jesus diz aqui, é claro, depois de falar essas palavras sérias, palavras duras no versículo 18, depois de dizer da violência do reino de céus, ele diz que o que abandonar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. É casado na igreja, aí abandonou a família, abandonou a esposa e casou com outra, tá em adultério. Aí as pessoas perguntam assim, por que não pode comungar? Então vamos dizer que a palavra de Deus está dizendo, não sou eu, né? Ah, tô julgando, não tô julgando não, tô falando da palavra de Deus. Está em adultério, a palavra de Deus está dizendo, e a gente precisa rezar pelos nossos irmãos que estão nessa situação, para que possam então, o Espírito Santo possa vir sobre eles, para que no próprio coração deles eles tomem a decisão então, de optar pelo reino aí e fazer violência. A gente conhece hoje em dia, gente, casais jovens, casais muito jovens que vivem nessa situação, não tinham conhecimento antes e que, por exemplo, estão com o caso até no tribunal eclesiástico, né, porque o primeiro casamento foi feito ali de qualquer jeito, realmente existe uma grande possibilidade de que aquele casamento não existiu, que é o que a igreja hoje diz da nulidade matrimonial. Não é que a igreja anula casamento, viu? É quando o sacramento não existiu, naquele dia lá, estava todo mundo na igreja, estava com o padre, o casamento não existiu. Houve algo que fez com que aquele sacramento não fosse real. Então, essa pessoa vai para o tribunal eclesiástico e comprova-se que houve uma mentira ou que houve alguma coisa errada ali que impediu do sacramento acontecer. E existe hoje em dia, a gente tem várias pessoas, vários casais que numa segunda união, tendo casado de novo, vivem a castidade até que a igreja diga se eles podem ou não se casar na igreja. É bonito, às vezes casais com filhos, a gente vê isso hoje em dia, casais com filhos que querem tanto fazer a vontade de Deus, que vivem a castidade até que a igreja diga se eles podem ou não se casar, né, ou da segunda união. Isso é bonito de se ver. Quem se casar com a mulher rejeitada comete adultério. Então também a mulher rejeitada, aí ela se casa de novo, ela está em adultério, aquela mulher que se separou, por mais que tenha sido o esposo, tenha se separado, ela não pode casar de novo, né? Porque ela comete adultério. Então, o casamento deu errado por algum motivo sério, né? Houve alguma coisa séria que não era possível continuar ali aquele casamento. Por que não viver o celibato, né? Por que não? É preferível viver o celibato, muito preferível do que ir para o inferno, né? Do que perder a salvação. É preferível viver em castidade do que perder a salvação, né? E também tem pessoas hoje, né? Fazendo um esclarecimento aqui sobre isso, tem pessoas hoje que começam um processo no tribunal eclesiástico e acham que podem namorar e ter uma vida sexual ativa. Não pode. Acham que pode viver junto com alguém e, olha, já vive com aquela pessoa e entrou no tribunal eclesiástico. Não. A igreja pede realmente que viva-se a castidade até que a igreja, então, o tribunal eclesiástico bata o martelo. Né? Nós não vamos aprofundar muito nisso aqui não, mas é necessário a gente dizer isso, porque a gente tem visto uma banalização. Né? Uma banalização disso. É a igreja que diz, Charlene, mas o padre fulano de tal falou comigo que não tem problema não. Então eu te digo, o padre fulano de tal está errado.
Me perdoe dizer, eu digo com todo respeito aos nossos sacerdotes, mas a gente tem que falar aquilo que é a verdade da igreja, né? E isso não é a verdade. Se o padre está te liberando, maior culpa tem ele que está te liberando, mas está errado. Versículo 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos parar aqui. Olha como essa parábola do rico, que a gente nem sabe o nome dele, e de Lázaro, que é o pobre mendigo que ficava à porta do rico, que a gente sabe o nome dele. Olha a diferença que diz aqui. Diz que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, a diferença já começa aqui. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu de longe Abraão, o rico nos tormentos do inferno. Essa aqui é uma parábola, né? Dizendo, Abraão e Lázaro. Então o rico viu Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então, pai Abraão, compadece-te de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta de seu dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso ele agora que é consolado, mas tu estás em tormentos. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para aí não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse, rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar nesse lugar de tormentos. Abraão respondeu, eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico então replicou, não, pai Abraão, mas se for algum dos mortos, eles se arrependerão. Abraão respondeu, se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa parábola aqui, né, essa história que vem nos ilustrar a realidade aqui já do céu e do inferno, né, onde Jesus vem dizer que aqueles que receberam só os bens nessa vida, não se importaram com o pobre, não se importaram com nada, se banqueteavam como se tudo fosse acabar aqui, naquela beleza toda, né, naquela fartura toda, como o rico aqui, podem ir para os tormentos do inferno, por quê? Porque receberam já aqui a consolação. E viveram em consolações, e viveram nas suas riquezas, nos seus prazeres. Mas Lázaro, que ficava ali comendo as migalhas que caíam da mesa do rico, e que os cachorros lambiam as feridas, todo ferido, todo machucado, os cachorros lambiam a ferida daquele homem desprezado e rejeitado que ficava à porta do rico sem receber nenhuma consolação, ele agora era consolado, né? Então, a gente volta àquilo que nós, há alguns dias, né, ontem ou anteontem, a gente viu esse evangelho que dizia o que adianta ganhar o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro, se vier então a perder a sua vida. Não adiantou para o rico ter uma vida inteira de grandes alegrias se ele veio perder a vida eterna, né? Que o Senhor nos dê desejo do paraíso, sonho do céu, que nós tenhamos a coragem de ser violentos. Nós pedimos a intercessão da Virgem Maria para que nós sejamos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.